Vamos falar de CPI, do crime organizado, que quer estender os trabalhos lá no Senado Federal. O relator, o senador Alessandro Vieira, confirmou o depoimento do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na sessão de amanhã. Agora à tarde, integrantes da comissão vão se reunir com o presidente Davi Alcolumbre para tratar da prorrogação dos trabalhos. Quem está acompanhando as atualizações para a gente é o Pedro Moreira, ao vivo. Pedro, tem chances de Davi Alcolumbre aceitar um apelo da CPI do crime organizado? Oi, Tainá. Boa tarde para você, para o Uribe. Olha, os senadores dizem que vão tentar convencer o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, nessa reunião de hoje que eles marcaram para 2h30 da tarde. Boa tarde para vocês e para todos que nos acompanham. Tainá, pede para alguém levar um cafezinho quente para você aí, não deixa o café frio aí do seu lado não. Olha só, a reunião de hoje, a maior expectativa era para ouvir o ex-governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, que era alvo de um requerimento de convocação, mas o dia já tinha começado com uma expectativa muito baixa pela presença dele, porque ele tinha conseguido um habeas corpus emitido pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que tinha tornado a vinda dele facultativa, e mesmo que Ibanez Rocha viesse, não era obrigado a responder às perguntas dos senadores. E é assim que a reunião foi aberta às 9 da manhã, por volta das 9, o presidente do colegiado, o senador Fabiano Contarato, informou então que ontem à noite a defesa de Ibanez Rocha havia comunicado por e-mail que ele não viria. A gente lembra que os senadores queriam ouvi-lo, queriam ouvir Ibanez Rocha, de acordo até com a justificativa que foi colocada no requerimento, que foi aprovado semana passada, para saber dele 3 pontos principais. Encontros com Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, disse em depoimento à Polícia Federal que teria tratado da compra do Master pelo Banco de Brasília nesses encontros. Sobre isso, Ibanez Rocha nega, fala que encontrou rapidamente com Vorcaro em eventos em que eles estiveram juntos, que ele só cruzou com o banqueiro nesses eventos. A CPI também queria saber se o escritório que Ibanez Rocha fundou, quais as relações desse escritório de advocacia com entidades que são investigadas tanto na Operação Compliance Zero, que tem o Banco Master como o principal alvo, quanto também naquela outra operação Carbono Oculto, que revelou a lavagem de dinheiro de grupos criminosos na economia formal, usando empresas formais para isso. O governador disse que nesse escritório de advocacia ele não tem mais nenhuma ingerência administrativa, que ele deixou o escritório quando assumiu o mandato como governador aqui do Distrito Federal. E o terceiro ponto era para saber se o governador, enquanto no cargo, teve alguma influência na decisão do BRB de fechar negócios com o Master. A gente lembra que o Banco de Brasília, o maior sócio é o governo local e é investigado por causa das relações dos negócios que tentou fechar com o banco de Daniel Vorcaro. Sobre isso, Ibanez sempre fala que não tinha nenhuma ingerência sobre esses assuntos, quem cuidava disso era a direção do BRB. Bom, o Ibanez não compareceu, então os senadores se limitaram a ouvir uma outra participação que estava prevista hoje do secretário nacional de Políticas Penais, André de Albuquerque Garcia. Foi mais naquele mote inicial da CPI para saber da influência das milícias, das facções no sistema penitenciário brasileiro. Sobre o fim do prazo da comissão, o último dia para o funcionamento é na terça-feira da semana que vem, dia 14, então vai haver essa reunião hoje para tentar convencer Davi Alcolumbre. Inclusive, o relator do colegiado, o senador Alessandro Vieira, explicou isso numa entrevista depois que a reunião terminou. A gente separou esse trecho da fala dele, inclusive em que ele confirma, então, para amanhã a participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Há também uma convocação para o ex-presidente do BC, Roberto Campos Neto, mas esse ainda não confirmou se vem ou não, também ainda não apresentou nenhum novo habeas corpus. Lembrando que seria a terceira tentativa de ouvir Roberto Campos Neto. Vamos ver o que disse Alessandro Vieira. Nós já temos a confirmação da presença do Gabriel Galípolo, estamos aguardando a confirmação da presença de Campos Neto, que se eu tiver mais tempo para análise, a gente vai fazer um relatório com maior profundidade. Mas o que a gente já conseguiu construir é bastante significativo, então não há dúvida de que, se for necessário, no dia 14 vai ser lido e eu espero aprovado um relatório contundente mostrando a situação atual do crime organizado no Brasil, como o Brasil reage a isso, mas também os detalhamentos referentes ao caso Master e sua infiltração e a corrupção e os casos do Rio de Janeiro. Isabel Mega, isso é uma estratégia do governo federal também para dizer o seguinte: olha, Gabriel Galípolo não tem o que esconder, ele vai prestar depoimento. Cadê Roberto Campos Neto, que não aparece para prestar depoimento? Então isso também é uma tentativa do governo dar ali
uma trucada na oposição dizendo que eles são transparentes e que a direita precisa ser transparente também no caso do Banco Master. E sabe o que dá continuidade a esse raciocínio que você está desenvolvendo aqui, Uribe? O fato de que é o próprio Palácio do Planalto que está guiando essa ida de Gabriel Galípolo ao Senado Federal amanhã. Então, a ida está mais do que confirmada e o senador Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado Federal, é quem está ajustando esses detalhes. A ideia, até por conta da agenda muito pesada de compromissos do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, é que ele fique por lá, mas não se estenda muito nessa participação, mas vai disposto a responder às perguntas dos parlamentares na CPI do crime organizado. E tudo isso sendo ajustado justamente com essa articulação da liderança do governo na casa. O próprio Jacques Wagner, lá atrás, recapitulando um pouco a memória recente de quando o Galípolo fez aquele beijamão quando foi indicado à presidência do Banco Central, ele era uma espécie de guia também de Gabriel Galípolo dentro do Legislativo. Então, ele recupera um pouco dessa articulação agora com a saída do presidente do Banco Central. E tem todo esse intuito. Assim como a gente viu um cenário muito polarizado na CPMI do INSS, no que se referia ao caso Master, né? Com um lado mirando o bolsonarismo e outro lado mirando o presidente Lula, agora eles tentam repetir um pouco isso num plenário de uma comissão que é um pouco mais sóbrio, digamos assim, do que foi o plenário da CPMI e do INSS, mas ainda assim a polarização está instalada. Então, estão olhando para a possibilidade de trazer Campos Neto, que já foi amparado nas vezes anteriores por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal e até aqui ainda não há muitos indicativos de que ele possa falar aos parlamentares, e do outro lado estão olhando também para Gabriel Galípolo. Gabriel Galípolo, a ideia é que ele inicialmente fosse como uma espécie de consultor sobre o caso em si em questão, que é o caso Master, mas é claro que os parlamentares estão preparando perguntas mais capciosas para entender como é que foi esse bastidor da condução do caso Master dentro do Banco Central. Muita coisa não vai poder ser falada. A gente tem uma apuração do nosso Jonatas Martins aqui da CNN que aponta a questão do sigilo, né, em relação a todas essas tratativas, mas ainda assim ele vai ser questionado, algumas coisas vai ser amparado por uma questão de sigilo, em outras vai poder explicar até mesmo os procedimentos que o Banco Central adota em casos desse tipo. E enquanto isso, a CPI também vai tentando esticar os trabalhos. Hoje eles contam com uma sinalização que é um pouco mais positiva do que foi no caso da CPMI e do INSS, porque eles afirmam que diálogo há. O diálogo está acontecendo com o Davi Alcolumbre. A gente sabe que Davi Alcolumbre, outras vezes, se fecha por completo, não atende o celular, não responde mensagem de senadores. Então, dessa vez, pelo menos, há um certo diálogo para tentar prorrogar mais um pouco. Essa oitiva do Gabriel Galípolo pode ser uma das mais importantes que a CPI do crime organizado já marcou até aqui, considerando que a presença dele está confirmada, justamente porque em outras tentativas eles apresentaram pedidos, por exemplo, para ouvir governadores no exercício ou fora do exercício do cargo. As tratativas não representaram nenhum tipo de sucesso. Então agora eles conseguiram o presidente do Banco Central, mas que vai ter também, até por questões de sigilo, uma fala que impõe alguns limites também.